Você já perdoou alguém? Perdão é o processo de cessar um sentimento de raiva ou ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. O perdão é o esquecimento por completo das ofensas e vem do coração. Mas será que as pessoas sabem perdoar? Olha, depende do erro, porque a mágoa, acho que não há perdão quando há mágoa, né? Você é uma pessoa fácil de perdoar? Não, não sou. É uma vez só também. Pisou na bola uma vez só. Eu perdoo numa boa, assim, mas aí fica meio balançada a relação, mas eu perdoo normal. Mas perdoar não é algo tão fácil. O psicólogo comportamental explica porque esta tarefa é difícil e dolorosa. Porque está associado a um centro emocional no nosso cérebro, né? Toda vez que alguém agride a gente ou cria uma condição de injustiça com a gente, isso cria um sentimento de raiva em relação ao acontecimento, em relação àquela pessoa, né? Então, para você alterar essa condição emocional, acaba sendo muito difícil, né? Quando é uma coisa só racional, a gente consegue esquecer. Quando envolve um centro de emoção, fica muito mais difícil. Para algumas pessoas, existem coisas que não dá para perdoar. Traição. Acho que a traição é uma coisa que você até perdoa, mas aquilo lá fica. Quebrado o cristal, acho que não junta mais, né? Meu primeiro casamento acabou por causa disso, por causa da traição. A gente fala que perdoa, mas no fundo não perdoa. Você vai levando, vai passando, mas não é fácil. Se for um amor verdadeiro, a gente perdoa, mas dependendo qual a situação. Na verdade, a traição, aí não tem jeito. Segundo Reginaldo, as pessoas mais amorosas são mais fáceis para perdoar. Já as que têm dificuldades podem desenvolver problemas mais sérios. Tendem a ter menos vínculos afetivos, mais dificuldade de se envolver socialmente, afetivamente com as pessoas. Então, nesse sentido, diminui a autoestima delas, aumenta transtornos depressivos, aumenta a ansiedade, né? Aumenta comportamentos agressivos. Perdão é uma prática e para o psicólogo existem estratégias para aprender a perdoar. Uma delas é desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, desenvolver um repertório também chamado repertório assertivo, ou seja, para a gente aprender a perdoar, a gente tem que aprender a se comunicar bem com as pessoas, se comunicar de forma sensata, racional, sem ofender o outro, ou seja, expor ideias, expor sentimentos, sem ofender o outro. Eu acho que o perdão é o amor. Não tem coisa melhor do que o amor. Se Deus perdoa, já pensou, nós estamos sempre errando todos os dias, todos os dias. Olá para você que acompanha o Momento Brasil. Pois é, como a gente acompanhou na reportagem, perdoar é muitas vezes um exercício. Mas você já ouviu dizer que o perdão pode curar? Fé e perdão caminham juntos na vida de quem quer ser saudável. Esses e outros conceitos estão no livro de Dom Itamar Vian, arcebispo de Feira de Santana. Veja só. Minha saudação a você, telespectador, meus amigos, minhas amigas. É sem dúvida um momento de muita alegria lançar o 24º livro com esse título Perdão, Saúde e Fé. O grande objetivo deste livro é tentar levar os leitores a sentirem a importância do perdão e da fé na cura das pessoas, mas principalmente na prevenção de doenças. As pessoas que têm fé e as pessoas que perdoam têm probabilidade maior de viverem uma vida saudável, porque a fé e a saúde são aliadas à medicina. Perdão, saúde e fé. Embora sejam momentos diferentes da nossa vida, parece que juntas fazem um pouco mais o nosso dia a dia, junto da família, junto do povo. Temos que viver tudo isso juntos, né, Dom Itamar? Jesus falou muitas vezes em perdão. Falou tantas vezes que um dia até Pedro perguntou a ele: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa, biblicamente, devemos perdoar sempre. O perdão e a fé, portanto, fazem parte do ser humano. O perdão e a fé devem integrar sempre qualquer ser humano. Principalmente, nós cristãos devemos
sentir profundamente este apelo de Deus, através de Jesus, que devemos perdoar sempre. E as pessoas que vivem com fé, elas devem sentir profundamente a necessidade de perdoar. Não só isto é útil, é importante para a moral da pessoa, para a pessoa se sentir-se bem com Deus, mas vai também ter muito mais saúde. Hoje a ciência prova de que as pessoas que perdoam, as pessoas que têm fé, elas têm também uma probabilidade maior de serem curadas em doenças até muito graves, como o estresse e o câncer. Quais são os temas que estão abordados aqui? O senhor já começou a comentar sobre isso, mas assim, os temas que nós encontramos no livro, Dom Itamar? Nós temos muitos temas neste livro, todos eles relacionados profundamente com essas duas palavras, o perdão e a fé. Por isso, um tema, perdoar faz bem. Outro assunto muito importante é a capacidade que nós devemos ter de dar o perdão e receber o perdão. Outro capítulo fala que o bem sempre vence o mal. Um quarto capítulo, a importância do perdão em nossa vida. E a segunda parte refere-se, de modo particular, sobre a relação que existe entre a saúde, a ciência e a fé. No último capítulo, nós trazemos depoimentos de especialistas, autores, médicos, teólogos, sobre esta relação que devemos cientificamente hoje acolher, que a fé e o perdão são realmente auxiliares de quem quer ter uma vida saudável. Como sempre, o senhor mesmo disse que é o 24º livro, o senhor tem livros que valem para a família, que valem para o povo, que valem para os educadores. São livros de formação mesmo, né, Dom Itamar? Todos os livros publicados estão na área da sociologia, da psicologia, da família, da autoestima e destinam-se prioritariamente para pais, educadores, catequistas, animadores de comunidades. Publiquei, por exemplo, 8 livros em diversas editoras, a Paulas, Paulinas, Vozes, Ave Maria, e esses livros 8 são de parábolas. Todos eles contam uma parábola, uma história, seguindo a metodologia do próprio Cristo. Depois de cada parábola tem uma breve reflexão e uma conclusão moral. Esses 8 livros de parábolas, eles destinam-se realmente prioritariamente para catequistas e animadores de comunidades. Evidentemente que são livros que levam as pessoas a terem uma autoestima maior, para assim sentirem-se felizes, e quem se sente bem transmite também essa alegria, essa felicidade às pessoas da família e da comunidade. A seguir, a Arquidiocese de Feira de Santana recebe o primeiro mosteiro das Clarissas. Daqui a pouco, depois do intervalo. Nós estamos de volta com o programa Momento Brasil. Você conheceu no primeiro bloco um pouco sobre os efeitos do perdão, conteúdo do livro do arcebispo de Feira de Santana, Dom Itamar Vian. O arcebispo falou também sobre a inauguração no Mosteiro das Clarissas, o primeiro da Arquidiocese. Nós estamos vibrando com este grande momento de podermos inaugurar em Feira de Santana, em breve, o primeiro mosteiro de Irmãs Clarissas, claro, enclausuradas, e este primeiro mosteiro acontece exatamente na cidade de Feira de Santana. É uma obra muito bonita, está em construção e devemos inaugurar esta bonita obra antes do final deste ano. Explica para nós um pouquinho, Dom Itamar, que as pessoas que estão agora nos acompanhando, às vezes escutam a palavra clarissas, enclausuradas, mas não entendem bem o que significa isso para a igreja. A palavra clarissa vem porque quem fundou essa congregação de religiosas foi Santa Clara, por isso o nome de Clarissas. Elas vivem no mosteiro enclausuradas, isto é, têm pouca comunicação com o mundo, mas prestam um excelente trabalho,
que é o mais importante em nossa igreja. Elas passam o dia rezando por você, por mim, por nós, pelo mundo, pela igreja. Além disso, elas trabalham, fazem, por exemplo, hóstias, fazem velas, fazem paramentos litúrgicos. O trabalho delas, portanto, é a oração. Mas, além da oração, elas dedicam longas horas por dia a trabalhos domésticos, fazendo paramentos e, principalmente, hóstias e outros produtos que são utilizados em nossas igrejas. Itamar, eu queria falar um pouquinho aqui da Assembleia, a comunidade, a paróquia, a igreja reunida, buscando novas maneiras, novos momentos para conversar com o povo de Deus, com as famílias do Brasil. É importante esse tema da Assembleia aqui nesse momento que nós estamos vivendo, não é? O tema desta Assembleia nasceu exatamente no Santuário de Aparecida. Eu tive a grande graça de participar da Conferência de Aparecida, que aconteceu aqui exatamente no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. E durante a Conferência de Aparecida, um grande apelo foi a renovação das paróquias, a conversão pastoral. E para que esta conversão pastoral realmente se concretize, precisamos modificar muitas estruturas em nossa igreja. E uma das estruturas é a paróquia, que deve, segundo o próprio documento de Aparecida, ser uma rede de comunidades. E este é o tema principal da Assembleia dos Bispos, a 51ª. O nosso tema principal é sobre as comunidades e sobre as paróquias. Itamar, eu queria uma palavra agora de Feira de Santana para todo o nosso Brasil, para o mundo inteiro. Feira de Santana é a segunda cidade mais importante do estado da Bahia, tem hoje cerca de 600 mil habitantes. A Arquidiocese de Feira de Santana tem cerca de 1 milhão de habitantes. E eu quero saudar a todos vocês de Feira de Santana, onde a TV Século XXI tem muita audiência de Feira de Santana. Portanto, eu quero abraçar não somente a vocês brasileiros, mas vocês internautas do mundo inteiro. E como a nossa padroeira é a Senhora Santana, pela intercessão da Senhora Santana, eu peço que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Dom Itamar. Obrigado pela sua participação e participe do Momento Brasil enviando as suas sugestões pelo e-mail momentobrasil@rs21.com.br. A gente fica por aqui e até a nossa próxima edição.